Bem-vindos ao Audaz, o podcast que inspira com histórias de disciplina, constância e ação. Afinal, ser audaz é se mover com intenção, agir com estratégia e arriscar com inteligência. E eu sou Laila Cavalcante, sua host audaz e criadora do método Step by Step. E no episódio de hoje eu estou com Babi e Gabi, as Gabis da Luxperts. Elas são sócias e eu não diria que é uma agência, mas é uma agência de membros de agências de viagem. Pode ser assim? Posso explicar melhor. Que é o que a gente vai fazer. Mas antes elas vão se apresentar. Vamos começar com a Gabi. Ô, Gabi. Oi, Gabi, tanto faz. Prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Eu sou Gabi Carraro, eu fico baseada em Florianópolis, tenho a minha agência de viagens, estou no ramo do turismo de luxo há 18 anos, né? Venho participando de todas as feiras, convenções na área de luxo, então hoje em dia eu falo que eu sou 100% focada em luxo. Que sempre foi o caminho que eu vim trilhando. E assim, eu e Babi nos conhecemos há mais de 10 anos atrás, numa dessas nossas viagens a trabalho pelo mundo. Aliás, foi em Courchevel. Ai, que E criamos triste. a Luxpert. E criamos a Luxpert durante a pandemia, duas mentes ativas, né? Enfim, então somos sócios aí nesse projeto, que ela vai falar um pouquinho melhor, que é a Luxpert. Eu sou a Gabriela Small, eu fico baseada no Rio, mais conhecida como Babi. E eu tenho uma agência de viagem junto com a minha mãe, que é minha sócia, agência bem familiar. A agência tem 35 anos, mas eu trabalho com ela há 20. E depois que eu entrei, a gente começou a focar mais no luxo. Hoje a gente pode dizer que é uma agência focada em luxo, mas eu também tenho algum corporativo, tenho mais funcionários, então a gente trabalha com outros mercados também, mas a minha paixão é o luxo, porque é muito legal essa parte de cuidar mais do cliente. Não é só vender um pacote, tirar um pedido, né? Você me diz que você quer ir para um lugar e eu te vendo o hotel aéreo. Não é só isso, todo um planejamento, é uma coisa muito gostosa de fazer e entender o perfil de cada cliente. Enfim, tem todo um glamour extra, né? Quando você está trabalhando com luxo. Mas e aí, em 2020, a gente estava ali naquele perrengue, né? Todo mundo preocupado com o que vinha, falando de novo normal e tudo mais. E a gente criou um grupo de WhatsApp super colaborativo, em que as agências se ajudavam com todas essas questões da pandemia, né? Porque tinham vários lugares fechados, lugares que abriam, tinham regras diferentes para entrar. Então, era tudo muito... Tudo mudava muito rápido. Então, a gente sentia a necessidade de ter uma rede colaborativa, porque a gente estava muito trancado em casa, né? E aí, a gente foi identificando essas pessoas que também colaboravam bem com a gente, que também falavam a mesma língua, que estavam com as mesmas dores. Então, a gente foi filtrando, né, esse grupo. E aí, em 2021, a gente oficializou como um consórcio de agência de viagem de luxo. É como a gente chama, porque a gente não faz agenciamento necessariamente dentro do Luxperts, mas todas as agências são independentes, são agências que trabalham o mercado que eles quiserem, como eles quiserem, mas a gente oferece benefícios como se fosse uma compra coletiva. Eu negocio com os hotéis e com outros fornecedores do mercado para que as agências e os nossos clientes tenham benefícios diferenciados, né? Então, é um trabalho árduo, duro. A Gabi fica mais focada na curadoria das agências membro e cuidando desses agentes para que a gente tenha sempre cada vez mais esse pertencimento, essa coisa que a gente criou de quase que uma família, né, Gabi? Uma comunidade, né, no final.
Uma grande família. A gente fala que o Luxpert é uma grande família. Todo mundo se ajuda, não tem aquela coisa de concorrência, porque tem agências da mesma cidade, né? E também a gente trabalha muito isso neles, né? Quando você fala de turismo de luxo, você fala de muito ego, né? Todo mundo é o melhor, o meu cliente é o mais isso, é mais aquilo. Então, a gente também faz esse trabalho de, né, tirar essa coisa do ego e todo mundo ser igual. A gente tem uma frase que a gente usa que ninguém é tão bom sozinho quanto todo mundo junto. E a gente trabalha muito essa frase com eles, né? Uhum. Você falou muito de luxo. O que é o luxo hoje em dia? Ai, quer começar, Gabriela? Eu começo. O luxo, hoje em dia, ele mudou bastante, né? Quando eu comecei lá no turismo, o luxo era ostentação, e a gente sabe, né? Uhum. Então, naquela época, de 18 anos atrás, você tira aquele Sun City, aquele resort The Palace lá na África do Sul, Que era o aquele era o único 6 sinônimo de uma estrelas do mundo, ostentação. é. Era o único 6 estrelas do mundo, né? Então, aquilo era o luxo, que o luxo era aquilo, era você ostentar. Hoje em dia a gente vem falando muito que o luxo tem mudado, né? E o luxo é completamente diferente. O luxo é uma experiência diferente, né? Que você consegue proporcionar para o teu cliente. É claro que o luxo você não vai vender também, o cliente não vai passar perrengue, não vai ficar eu costumo falar, num lugar que seja pior que a casa dele, né? No mínimo, Uhum. assim, similar, mas que tem uma coisa exclusiva. O luxo é você ter tempo, você viajar devagar. A gente sabe que antigamente, quando o cliente ligava, ele queria ir para a Europa, ele fazia 7 países ao mesmo tempo. Ele queria aproveitar e fazer tudo. Hoje em dia, não. Ele pega um país e a gente chama de slow travel. Uhum. Você faz aquele país com calma, devagar. Porque eu acho que o luxo hoje em dia, né, Babi, não sei o que você acha, né, no meu ponto de vista, em tudo que eu estudo de luxo, é essa combinação de ter tempo, de é, uma experiência super exclusiva, você vai jantar lá na Muralhas da China, aquilo é o luxo, entendeu? Uhum. É. E, Experiências é uma coisa enfim, que a gente. Que até o termo já está ficando um pouco, né, um pouco batido, é, mas na verdade são experiências, né? Porque são passeios, coisas muito diferentes. Mas mais que isso, acho que o luxo é a personalização. A personalização de isso, cada exatamente viagem, também. de acordo com o perfil de cada cliente, de cada necessidade do momento daquele cliente. E a gente faz meio até um trabalho de psicóloga, né, Gabi? De saber tudo que está acontecendo, né, o momento dele, qual é a necessidade. Hoje mesmo falei com uma cliente que vai fazer 50 anos, ela já viu 3 viagens diferentes. Eu falei para ela, mas qual é o seu sonho? Você está pensando na sua família, entendo, mas qual é o seu sonho? Uhum. Vamos juntar isso tudo num pacote para decidir para onde você vai comemorar os seus 50 anos e vai agradar a sua família também. Então, assim, é muito entender o perfil do que o cliente está sentindo e transformar isso, porque a gente vende isso, sonho. Uhum. Né? Quando a gente fala de viagem de lazer, lógico. E quando a gente fala de viagem de trabalho, que existe a viagem de trabalho de luxo, é o cliente que viaja de primeira, de executiva e que precisa de um serviço e tudo, a gente está falando de conforto, né? A gente está falando de conforto, de segurança, de garantias de que tudo vai dar certo. E isso é o nosso trabalho, né? A gente, óbvio que incidentes acontecem, mas mostra como você está preparado, como você lida com isso, no momento dos perrengues, das controvérsias, assim. Porque não depende, né? Você consegue planejar toda uma viagem, mas você depende da companhia aérea. Você depende das situações no país e que às vezes também foge um pouco do... Sim, mas é como a gente consegue contornar, resolver essas situações, é o que faz as agências serem diferentes, né? E é isso que quando você não usa uma agência, você não tem. A gente estava até conversando sobre isso. Que às vezes você faz... a gente estava até conversando isso, a questão de preço, né? Que às vezes você... faz um agendamento pelos sites que tem de fazer reserva que são as agências online. E aí você espera que você, de alguma forma, tenha algum serviço ali por trás. Só que você não tem. O único serviço que você tem é você ter a facilidade de entrar e reservar. Você tem que rezar. Você tem que rezar para dar tudo certo. Porque se qualquer perrengue acontecer, você não fala com ninguém. É verdade. E fora isso também,
como a gente vem há anos no turismo, a gente tem muito networking, né? Hoje em dia, o ponto forte também, acho que é ali do grupo, é o networking que eu e a Gabi temos, né? Então, esse network abre as portas também para todos os outros que estão ali Uhum. dentro, embaixo do nosso selo, né? A gente consegue resolver qualquer coisa. Hoje em dia, a gente tem uma parceria muito grande com a Forbes, que é a Forbes Travel Guide, né? Que é a parte, um nicho da Forbes Magazine, que é essa parte de turismo. Eu e a Gabi fomos ano passado, esse ano, né? Esse Não, ano, ano passado, esse é ano, que já tem fevereiro. tanto tempo, Passa foi em tão rápido. fevereiro. A gente já fez tanta viagem depois, mas enfim, a gente foi esse ano uma das únicas convidadas, aliás, as únicas de mulher do Brasil, só tinha eu e você, É, e mais convidadas dois para esse homens só. summit da Forbes, super importante, e 2 homens do Brasil. Ah, assim, uma coisa inédita, a gente conseguiu fazer uma parceria que todas as nossas agências que fazem parte do nosso selo consiga recomendar seus clientes nos hotéis que fazem parte do selo da Forbes. Então, por exemplo, se você vai para um hotel e você faz seu booking com uma agência Luxpert, a gente consegue recomendar e o gerente geral vai te tratar como cliente Forbes, que isso é super VIP. Uhum. Então, a gente dá esse benefício também para as nossas agências, dentre outros também. Então, eles usam a nossa rede de networking, a gente consegue certificar que a agência é luxo, né? Porque a gente vem se fortalecendo tanto no mercado, ficando tão conhecido nesses poucos 5 anos de vida, que a gente botar nosso selo e assinar por aquela agência abre as portas das feiras internacionais para, né, enfim, para os afiliados, entre outras coisas também. E quais são os requisitos para uma agência entrar para o consórcio? Ah, essa é a parte da Gabriela também. Conta aí, Gabi. Eu acho que o requisito é o seguinte, a gente não tem um requisito básico, assim, por exemplo, você vai chegar para mim e vai falar que aquela agência fatura tantos milhões por ano, né? Que as pessoas acham que mais ou menos é por aí. Não interessa quanto que ela fatura. Quer dizer, a gente pede que seja pelo menos 80% de luxo, né? Mas é um processo tão grande que envolve essa minha coisa. Primeiro eu tenho que ter sinergia com a pessoa. Eu analiso, eu estudo a agência, eu vou atrás de indicação, vejo se a pessoa sabe se portar, né? Que também não adianta não sair assim da nossa sinergia. Tem que ter um encaixe ali. Então, por isso que é tão difícil para a gente aceitar outras agências, porque é um caso de namoro assim de muito tempo, não é da noite para o dia, E a entendeu? gente Então também, é todo um a gente também contexto. consulta as agências da mesma região, sabe? Porque é muito importante, como a gente já disse, o grupo virou uma família, sabe? As pessoas se ajudam e é muito colaborativo. Então, se a gente coloca uma pessoa que não tem essa sinergia, É uma indisposição. tem algum problema com outra pessoa que já está no grupo, é uma laranja podre, né? Então pode contaminar o grupo todo. Então a gente tem muito esse cuidado, a gente conversa muito, a Gabi faz esse trabalho todo, a gente, antes de aprovar, a gente se fala, a gente conversa com outras pessoas do grupo, ela consulta o pessoal do trade, tem um formulário bonitinho, a gente conversa e tal, mas é muito de olho no olho, né, Gabi? A gente acaba trazendo a pessoa quando a gente consegue sentir nela que ela tem o mesmo propósito, né? Que ela está na mesma página, porque existem agências enormes que têm faturamentos incríveis no Brasil, ou que trabalha, o que trabalha super bem, mas que não está focada no luxo, né? Então, agências que levam grupos enormes, que vão para Disney, que vão para a Europa fazer 20 dias, turismo religioso, turismo isso. Não é que a agência não seja boa o suficiente, é que ela não é no nosso nicho. Então, isso é um critério. E a gente procura muito agências menores, né? Agências boutiques. A gente procura todo um perfil parecido, porque, afinal de contas, elas vão entrar para a nossa família. É como você vai apresentar namorado, tem que bater e tal. Então, quer dizer, é todo um processo. E também a gente faz os nossos eventos, né? Então, isso é muito importante. Quando você pega uma agência e bota lá de balão, já se passaram 6 eventos. Então, quer dizer, são 6 eventos durante 3 anos que a família vem se unindo cada vez mais. Então, é difícil você pegar outra e introduzir ali, então tem que ter muita sinergia mesmo.
Aí você falou dos eventos, era isso que eu ia perguntar. Vocês fazem, se são 5 anos que vocês têm? Vocês fazem 2 por ano? Não, a gente faz 2 por ano, mas esse vai ser o nosso 6º evento. A gente faz, no mês de março, o Luxpert Summit, que é um evento de network que a gente convida fornecedores, parceiros e os membros para uma imersão de 3 dias num destino no Brasil, em que a gente convive e vive aquela cultura e faz os contatos. Então, a gente tem rodadas de negócios em que todos os membros e todos os fornecedores se encontram e fazem reuniões para falar dos seus negócios, mas tomam café da manhã, almoçam, jantam, bebem, fazem festa. Tudo junto. Tudo nesses 3 dias. Então, acaba criando mais laços, porque, na verdade, no nosso mercado, a gente tem... sei lá, 20 fornecedores para cada produto que a gente pode escolher, que a gente pode escolher trabalhar. Mas o que leva a gente, além da seriedade e tudo mais, mas isso a gente seleciona desde o começo, é a troca. Então, quando você se adapta com um bom fornecedor, você acaba direcionando mais negócios para ele. Então, esse momento do Summit é mais para trazer para perto os fornecedores que oferecem benefícios legais para a gente, né, que tem parceria, para que os membros cada vez usem mais. Porque, como eu digo para os fornecedores que a gente está negociando, eu prefiro nunca ter tido uma parceria do que perder. Então, se eu faço... A gente faz um esforço, gasta energia, faz encontros, negocia daqui, negocia de lá, tem benefícios legais, e os meus membros não usarem os benefícios, meu trabalho foi por água abaixo, o fornecedor perde a confiança na gente. Então, o que a gente precisa? A gente precisa trazer isso para perto, o fornecedor entender que ele precisa investir nesses membros para a gente fazer essa troca bacana. E aí, por isso a gente criou o Experience, que é um outro evento que a gente faz no mês de outubro. A gente fez o primeiro no Copacabana Palace, o segundo no Cataratas, e agora o terceiro vai ser no Monastério, que também é um Belmont, que, aliás, é um super parceiro do nosso selo. E a gente vai fazer de 19 a 22 de outubro o terceiro Luxpert Experience no Monastério em Cusco. E a ideia desse evento é a gente fazer trabalhos de desenvolvimento pessoal e profissional, outra palavra que a gente não gosta mais de usar, mas é uma dinâmica, que traz esse pertencimento. As pessoas entenderem que juntos somos mais fortes, que ninguém é tão forte sozinho do que todo mundo junto. Muito bom. Exato. A gente chegou participando de todas as feiras que a gente participa aí há anos, né? A gente chegou à conclusão, até para falar um pouquinho do Summit, que na rodada de negócio, você faz várias rodadas de negócio durante o dia, né? Eu estava até selecionando aqui para Cannes, são 100 reuniões que a gente vai ter. Pensa, você fazer 100 reuniões, você vai passando de mesa em mesa fazendo reunião. E ali tem horas que você já está cansada, que você não consegue nem processar a informação que você está recebendo. Então, quando você acaba ali, que você vai para o coquetel, que você vai para a festa, é onde você cria realmente as conexões, onde você vai lembrar da pessoa, né? Então, esse foi o motivo da gente querer fazer uma imersão e não só uma rodada de negócios, que é onde você faz o seu network no after hours, que a gente chama, né? Então, e é onde você cria essa conexão, onde é bem mais aproveitado o teu network. Então, esse foi o intuito do nosso primeiro evento. E os negócios e as feiras que a gente vai, normalmente, os fornecedores estão ali num venue, num lugar, para fazer os encontros. E aí, quando você sai de lá, cada um vai para um restaurante, a convite de algum fornecedor, e volta para o seu hotel, e aí no dia seguinte começa tudo de novo. No nosso Summit, fica todo mundo hospedado no mesmo hotel, fornecedores e a gente tomando café da manhã, almoçando, jantar. A gente faz jantares com lugar marcado para que as pessoas tenham se obriguem, né? Sejam obrigadas, na verdade, a se misturar
e a conhecer gente nova, não ficar presa na sua panela, né, nos seus conhecidos, e abrir o horizonte mesmo, né? Então, no Summit, a gente realmente, tanto no Summit quanto no Experience, é uma imersão. As pessoas são obrigadas a conviver e elas vêm já para isso, sabe? É muito legal. Ninguém quer perder, né, a próxima edição. E uma fica melhor que a outra. Esse que é o glamour. Não, é muito legal. Agora, no Belmont, a gente, depois da feira, dos 3 dias de feira, o Belmont está oferecendo para a gente uma short trip que a gente vai fazer no Andean Explorer, que é um trem de luxo da Belmont, que normalmente sai de Arequipa e vai De Cusco até... para Arequipa. De Cusco para Arequipa ou Arequipa para Cusco. E a gente vai fazer um Cusco só no mesmo dia para os agentes terem a experiência de check-in, check-out, o almoço no trem, ver as cabines, e ter um pouco de sentir o senso, né, o senso de o que é uma viagem de luxo e como que o passageiro é recebido, como que o cliente dele vai viver aquilo, nem que seja por um pedacinho, né? E vai ser muito legal. Algumas horas. Isso é curiosidade agora, porque eu sei que você viaja bastante. A gente. Você acha que é uma condição sine qua non para você fazer a sua venda de luxo, você experienciar? Sem dúvida nenhuma. A gente vende com muito mais propriedade quando você vivencia o que você está oferecendo. Então, já fui para Maldivas 3 vezes, mas assim, sempre visitando hotéis, conhecendo coisas diferentes e tal. Mas antes de ir a Maldivas, eu já vendia bastante, quer dizer, nem era ainda. Né? A pandemia deu uma popularizada no Maldivas, porque era um país que estava aberto, mas nem todo mundo vendia tanto assim. Mas é difícil, porque são mais de 180 hotéis. Sempre que você vai vender alguém tem uma indicação de mas são 180, então não tem como você saber qual é o melhor, porque cada um tem características diferentes. Então, quando você entende os deslocamentos, quando você entende a diferença entre ir de barco, entre ir de hidroavião, entre o hidroavião ser privativo do hotel ou ser comercial, tem muita diferença entre as experiências. Então, o vivenciar te dá uma propriedade para vender aquilo e para encaixar no perfil do seu cliente. É muito importante. A Gabi também viaja muito, inclusive de trem. Ela está virando especialista, né, Gabi? Os trens do Belmont, ela já fez um monte. Eu fiz 4 já. Assim, a gente investe nisso, né? A gente investe tempo e dinheiro. É como você qualquer profissão que você tenha, você está fazendo update na profissão, né? Você tem obrigado a estar fazendo curso de especialização, participando de tudo. E é isso, você conhecer. Até essa semana, uma funcionária minha, aliás, aqui da Luxper também, que está trabalhando comigo na minha empresa, a gente mandou, ela, tipo, eu também sou uma incentivadora do que as minhas funcionárias conheçam as coisas, porque nunca tinha ido para a Europa, né? Então, a gente deu uma viagem para ela. Fomos convidadas para uma viagem que não
poderíamos ir, então ela foi passar, acho que 10 dias em Portugal e vivenciar tudo, que quando a gente vai para essas viagens de convite, a gente tem que experimentar a melhor culinária, a melhor bebida, o melhor hotel, enfim. E ela já voltou com uma outra percepção, sabe? Uhum. Tipo, nossa, eu não imaginava que era assim, enfim, é muito importante. Que é isso, às vezes a gente fica tão perdido de vender uma coisa que a gente não tem noção do que é. Eu fui esse ano para o Japão, que eu nunca tinha ido, eu não Ai, tinha ideia do que era maravilhoso. o Japão. E Coreia, Eu tinha ideia na minha maravilhoso. cabeça. Foi bom. Eu fui para Coreia e Japão. Enfim, eu não tinha ideia de como que era assim, o Japão. E não era um lugar que estava assim, no meu top list. E eu decidi para o Japão, todo mundo planeja com 6 meses. Eu, em uma semana, falei, vou para o Japão. Então, assim, cheguei lá meio sem ter tudo planejado. E voltei e falei assim, não, eu vou voltar no que vem de novo para o Japão. E sabe quantas viagens eu vendi agora para o Japão? Acho que todos os meus clientes já estão indo para o Japão. Quer dizer, você influencia também Sim. postando no Instagram, eles vendo onde você está, porque todo lugar que você vai é um gostinho que eles querem ir, entendeu? Uhum. Fui agora também para o Marrocos, aí já voltei, nunca tinha vendido Marrocos, que nem entendia de Marrocos, também não estava no meu negócio, voltei agora mês passado do Marrocos, já vendi viagem para o Marrocos, então você acaba influenciando, falando com propriedade, autoridade, né? Olha, é assim, assado. Então é muito importante você viver essas experiências. E quando vocês falam de selo, existe alguma regulamentação entre as agências e no mercado de viagens? Não, existe o benchmark, assim, Tá. existem algumas marcas internacionais que são referências para a gente, claro, mas não existe um outro selo brasileiro. Uhum. Então, a gente se inspirou no Virtuoso, que é uma marca internacional já super consolidada. O Mais de 30 Serendipans anos. também, a Gabi já fez parte do selo Virtuoso, então ela tinha mais conhecimento até do que eu. O Serendipans, que é menos antigo, praticamente mais novo, tem também o Signature, o Internova, né, Gabi? São marcas novas, são marcas internacionais que têm esse mesmo conceito de compra coletiva. São benefícios para esse grupo. Uhum. No entanto, esses grupos, eles certificam também hospedagens, né? Então, eles têm esses dois business. O nosso, por enquanto, é só agências. A gente não tem ainda, né? Não é nada está descartado, mas a gente ainda não tem essa ideia de estar certificando esse modelo de certificar hotéis e tal. A gente está focada nos agentes, de trazer esses agentes, principalmente interior, de cidades menos visitadas, porque aqui no Rio e em Florianópolis, sei lá, se eu deixar, eu tenho café da manhã, almoço e jantar com o hoteleiro, porque eles estão sempre por aqui, estão sempre fazendo visitas. A gente tem um mercado grande, Rio, São Paulo e no Sul também, mas os agentes que estão no Mato Grosso, no interior de Santa Catarina, no Nordeste principalmente, eles têm menos acessos, nem diria menos acesso, eles são menos acessíveis para os fornecedores. Então, quando a gente traz eles para um mesmo lugar, a gente facilita a vida do fornecedor, né? Uhum. E ele encontra num só lugar. Quando está conversando comigo num evento, ele sabe que ele vai atingir 55 agências de luxo, né? Ou com a Gabi e tal. Então, a gente tem essa... Isso é o nosso maior patrimônio. São as agências que a gente leva com a gente. Então, por isso que é super importante essa curadoria também dela e os benefícios que eu negocio. A gente está bem focada no que o brasileiro gosta, o que a gente tem mais... procura dentro do nosso mercado, né? Uhum. E o que você tem de mais procura dentro do nosso mercado? Olha, é incrível, mas como isso muda? Isso muda muito de ano para ano, né, Gabi? Por exemplo, agora o Japão e Coreia estão super em alta. E os Estados Unidos super em baixa. Por motivos mais políticos do que outra coisa, mas... por exemplo, Israel e a Jordânia são destinos que sempre foram super bem requisitados, mas por causa de guerra e tudo mais. Mas, enfim, Japão, Ásia
cada vez A mais. Ásia está bombando. Acho que as distâncias também encurtaram Peru por também conta está na moda. das excelentes companhias aéreas que a gente tem, que fazem um hub para lá. Então, a gente tem a Emirates, a Qatar Airlines, que são incríveis, que realmente para o cliente de luxo é um diferencial. E a Europa sempre vai ser a Europa. British. A Itália voltou com tudo. Eu acabei de voltar da Sardenha, tem shows incríveis por lá sobre turismo de luxo. Então, a gente, enfim, as coisas mudam muito rápido, mas Marrocos já foi mais solicitado, agora a gente volta. Marrocos é incrível, né, Gabi? Gabi acabou de fazer o deserto. Tá na minha wishlist. Marrakech. Mas ainda prefiro ir para a Ásia. São destinos bem diferentes. E aí, essa perspectiva e perfil de cada cliente que é muito importante de se ler, né? E o que vocês estão vendo já para 2026, em termos de viagem? Eu acho que a Ásia vai continuar crescendo. O Japão, quem não foi, vai. Ano que vem, com certeza. Vai estar no Japão, misturando com a Coreia. A China voltou com tudo, que é o meu destino que eu quero fazer ano que vem. Esse ano já acabou, não tem mais vaga na agenda. Peru é um destino que está super em alta. Inclusive, na época que a gente vai estar lá, eles estão fazendo uma viagem com umas blogueiras super importantes para estar divulgando cada vez mais o Peru. E os trens, enfim, é um né? destino que vem crescendo muito. E os trens. As viagens de Acho trem que viagem também. de trem Super, vem né, crescendo Gabi? bastante. Eu acabei de fazer eu acabei de fazer. É que a nossa vida é assim, acabei de fazer, você vai inventando uma atrás da outra. Tanto Acabei que de eu saí fazer o de lá e Japão, fui acabei direto de pro fazer o Japão. Marrocos, acabei de fazer o trem. Eu fiz um trem agora na Escócia, o trem do uísque, que é super. Já estou num trem, 4 noites num trem do uísque, pela Rota do Uísque na Escócia, que foi espetacular também. Então, acho que viagem de trem vai crescendo o viajante de luxo, porque não é uma viagem barata, né? É uma viagem de trem. Então, o viajante de luxo, quando ele descobrir que o trem não é perrengue, é luxo, ele vai começar a fazer cada vez mais. E essa tem minha os função, né, de cruzeiros, estar né, fazendo Gabi? tantos... Os cruzeiros E cruzeiros de também é uma super luxo, tendência. né? Tem uns iates Cruzeiros de super luxo, incríveis acho que que são as foram tendências. lançados há pouco tempo. Tem o cada vez... Ritz-Carlton, ano que vem Four Seasons, né? Nossa, o Explorer Journey, que Então, tá acho que essas tendências. incrível também. E tudo vindo dessa ideia do slow travel, sabe? Eu acho também, porque navio é um hotel flutuante, né? Você não precisa ficar para lá e desce, troca de hotel, isso e aquilo. Então, é uma coisa prática que te dá conforto, te dá segurança, né? O trem é a mesma coisa, que o trem é muito parecido com uma viagem de navio. E o que acontece? Os trens param para você dormir, né? Porque você tem a ideia que você vai chacoalhar a noite inteira, mas os trens da Belmont, eles param para dormir. Né? Então, quer dizer, no momento que você tem que dormir, ele fica paradinho, você não chacoalha. Eu fiz um da Belmont, que foi o mais famoso, o Oriente Express, né? Que é a rota Veneza-Paris, que é 24 horas, daí ele não parou e eu senti a diferença. Eu falei, meu Deus, eu vou cair da cama, porque né, você vai pela ferrovia caindo. Mas essa história deles pararem para dormir, você dorme tranquilo, sabe? Então, quer dizer, e é muito o mercado americano, europeu que faz trem. O brasileiro está começando a descobrir. Interessante. E a gente tem essa Vendemos agora para o responsabilidade Peru. de divulgar Vendemos esse tipo, 8 né? cabines agora para o Peru. Eu vendi 8 cabines agora para o Peru. Muito Então, legal. enfim. E o trem do Belmont faz o famoso Hiram Bingham, que faz o caminho de Cusco para Machu Picchu. Machu Picchu. É um trem de luxo que já é bem conhecido, né? Então, todo cliente de luxo que vai para o Peru, ele tem a expectativa de fazer o Hiram Bingham. Mas é uma viagem curta, né? É uma viagem de horas. Então, a gente tem essa responsabilidade também de divulgar e de também saber vender bem o trem, porque também não é para qualquer um. Apesar de ser uma viagem super luxuosa, não é uma viagem para um cliente
que está preparado para uma slow travel. Ele não quer piscina, praia, jogar, correr de manhã, não tem isso, né? Uhum. É contemplativo, nostálgico, tem 1 milhão de qualidades, menos não é uma viagem ativa. Uhum. Uhum. Mas olha, eu sou uma pessoa hiperativa. Eu quase morri da primeira vez. Aí eu vou ficar aqui sentada olhando para a janela, pelo amor de Deus, não tem internet. Cadê o Wi-Fi? Mas eu fui aprendendo, né? Isso aí faz parte do meu crescimento. Estou falando, aprender a ter mais paciência, curtir esse slow travel, eu acho que é tudo uma construção. E normalmente, né, as pessoas que buscam isso, elas querem exatamente isso, né? Desacelerar, desapegar e conseguir Exatamente. estar com você mesmo, né? Porque no final das contas é estar com você mesmo. E aí é isso que o bom agente de viagem consegue captar, entender e oferecer. Coisas diferentes, né? Experiências, de novo, mas que entreguem o que o cliente tem expectativa. Uhum. Né? E quais são os desafios que vocês veem? Ops! Você quer a lista? Você está com tempo? Eu acho que o maior desafio eu falo que é que nem médico, pediatra, Nossa. sabe? Que você liga no meio da madrugada. É assim, ontem mesmo eu tive uma cliente do Japão que ela ligou algumas vezes no meio da madrugada. O desafio é você saber educar o seu cliente também, entendeu? Talvez seja o maior. Eu tô aprendendo agora a educar, porque senão você não tem vida. Você pode estar em qualquer lugar do mundo, qualquer hora do mundo. Se você não souber botar limites e educar o seu cliente, talvez seja um dos maiores desafios, pelo menos para mim. É o que eu venho trabalhando na minha personalidade. Eu acho que o meu desafio é ler nas entrelinhas, sabe? Porque essa é uma necessidade real a gente entender o perfil do cliente. Mas, às vezes, nem sempre ele consegue te passar o que ele tem de expectativa. Tá tudo na cabeça dele, tá tudo... mas ele não consegue verbalizar tudo que ele quer. Então, ele, por exemplo, tem as datas dele não são flexíveis, são super restritas, ele tem que ir nesse dia, tem que voltar no outro e tal. Aí você monta todo um pacote para ele, todo um itinerário, um roteiro bacana com tudo isso, e ele fala assim, não tem férias nesse dia. Você fala, como? Oi? Aí começa tudo de novo. E isso tem um desgaste nos relacionamentos, não só entre o cliente e o agente, mas com os nossos fornecedores, porque a gente faz e refaz e às vezes a gente perde a credibilidade numa dessas, sabe? Então, assim, o meu fornecedor já conhece o meu perfil, mas se eu não conheço o perfil do meu cliente, é um furo para mim, né, na cadeia. Então, a gente precisa aprender a psicologia do negócio, e isso para mim é um desafio ainda. Para mim, eu já cheguei num ponto que, não é que eu cheguei num ponto, não estou falando que eu não atendo mais cliente que eu não conheço, sabe? Eu só atendo primeiro que eu tenho preguiça de recomeçar tudo, até entender, porque meus clientes já são antigos, eu consegui hoje em dia selecionar os clientes que eu quero atender, então eu não tenho mais esse problema, porque é um saco isso que ela está falando, e eu, né, a rainha da sem paciência. Então eu montei lá uma equipe de clientes que são os que eu atendo, sabe? Então fica mais fácil, porque você já sabe o perfil. Na maioria das vezes eu que decido o hotel, que decido isso, que decido aquilo, então ele só vai, para facilitar a minha vida. Só vai. Isso é incrível. E lá. Entre os nossos membros, a gente escuta esses comentários sobre o que cada um quer para si, né? Então, por exemplo, a Gabi fez uma opção de ter, sei lá, uma carteira de clientes reduzida, que são clientes super high-end, então ela trabalha esses clientes e that's it. Ela não quer pegar clientes novos, eu acho que faz parte do business. É excelente, você criou o seu nicho. Existem outras que, por exemplo, estão abertas, mas, por exemplo, não fazem aéreo.
Não faço aéreo. Eu faço todo o seu roteiro, eu faço tudo, te digo o que comprar e você compra. Assim, eu vejo de uma forma diferente. Eu acho que faz parte do serviço você oferecer o melhor itinerário aéreo, você vender, você recomendar e você cuidar disso, né? Porque o mais... o cliente compra comigo o aéreo porque ele quer que eu tome conta desse aéreo para ele. Se tiver uma alteração, se ele tiver um problema lá, ele não tem que ficar ligando para a companhia para fazer uma alteração. Ou até no próprio aeroporto, às vezes, um voo é cancelado e você não consegue ter o contato com o cara no balcão que está ali a 20 metros, mas tem uma fila com 30 pessoas na sua frente, todo mundo com mais urgência que você, né? Porque cada um tem a sua urgência. Então... eu acho que ter o seu nicho é o mais importante. Você saber o que você quer trabalhar para você ser feliz. Entendeu? Porque você vender, ganhar dinheiro não é o que traz felicidade. O que traz felicidade para você é você fazer o que você gosta. Né? E eu tenho prazer de atender os clientes, de fazer o que eu faço. Então, eu acho que isso é... condição número 1. Você está atendendo e fazendo o que você gosta. Então, acho que os membros os membros da Luxpert já têm essa experiência, essa mentalidade, e a gente tem de tudo. Tem gente que faz corporativo, tem gente que faz grupo grande, tem gente que atende terceira idade, e tem gente que focou em uma clientela menor e com maior poder aquisitivo. Que tem uma rentabilidade maior, digamos assim, enfim. Inclusive eu faço uma reunião toda semana agora, eu faço com a minha equipe, né? E hoje eu ainda frisei, hoje foi dia de reunião, ainda frisei isso para eles, não vamos gastar nossas energias, né? Que às vezes eles vêm, fulana procurou, não, gente, vamos gastar nossas energias em coisas que valem a pena, né? Esses dias eu vi um cliente lá incomodando um dos meus funcionários com um bilhete de trem, não sei o que, eu falei, ele só comprou o trem? Não vai vender só o trem, entendeu? Tipo assim, falar, por que você vai gastar a tua energia num negócio que você quase não vai ganhar nada, a não ser que seja um daqueles 15 que eu selecionei, né? Que ele às vezes precisa só do bilhete de trem ali naquele momento. Sim, mas é um cliente mas dela, aí você não vai né? falar. É um cliente que atende. É porque, às vezes, a gente cai no nosso colo, né? Alguém liga dizendo, eu sou amigo do fulano, eu queria um hotel em Roma, vou passar uma noite em Roma, quero um hotel. E, realmente, isso... Você não é só vender um hotel, é você entender a perspectiva do cliente, qual é a necessidade dele naquela noite de hotel, qual é a perspectiva, o que é um hotel para... Porque o hotel bom para mim pode não ser bom para você, porque tem a questão do perfil, e não é, eu vi no Booking quanto você consegue. Não é isso que a gente quer atender, entendeu? Não é isso que a gente quer Quando vender. o cliente fala, eu vi no Booking, você nem quer atender mais ele, então compra lá no Booking. É verdade. Essa é bem o que eu faço. Gabi Você viu no Booking? não tem as meninas superpoderosas. Mais que isso, o mais legal da nossa parceria é isso, porque nós somos bem diferentes em alguns aspectos, né? E a gente acaba se completando, porque o que eu digo para ela eu não tô conseguindo fazer isso, porque eu quero assim, assim, assado, não sei o que eu faço. Ela fala, manda para mim que eu resolvo. Sabe? E vice-versa. Não, porque às vezes são coisas que a gente... dá, porque às vezes a gente tem eu gosto de tudo meio perfeitinho, sabe? Às vezes, quando o negócio não sai perfeitinho, não consegue sair. E ela mata no peito e faz, entendeu? E vice-versa. Às vezes ela fala, não gosto de fazer isso, me manda, deixa que eu faço. Então, por conta da gente ter perfis bem diferentes, nós somos complementares. Então, a gente se entende bem, né, Gabi? Exatamente. Ela é o Word. Não, como é que é? Quem eu sou? Você é o Word, eu sou Excel. Porque eu sou uma pessoa super prática, tudo Aí quando ela começa, me dá aqui que eu faço, porque é rapidinho, eu já resolvo isso. E tem coisas que eu não tenho mínima paciência. Aí quando precisa assim, de uma paciênciazinha um pouco maior, é para mim, ela tá fazendo para isso. Ela vai botar lá no Excel. E qual o que vocês veem de futuro para a Lux agora?
E, Gabi, ai, tem tanta coisa. Somos Eita, duas mentes menina, inquietas. a gente passa o dia inteiro inventando moda, sabe? Então, assim, o futuro, minha filha, a Deus pertence, o céu é o limite, porque se deixar, a gente sai fazendo tudo. A gente tem até que se podar, sabe? Eu tô até fazendo um tratamento para ficar, tipo, a Gabriela Slow 2026, para ver se, né? Porque daqui a Não, pouco mas a deixa gente eu conversar com esse médico, quer fazer menos. tudo ao mesmo tempo. Menos esse médico. Deixa eu conversar com esse médico. A gente não tá é? cheio de projeto, calma. Não, mas a gente tem bastante projeto, sim. A gente lançou esse ano uma plataforma, mas aí a gente teve algumas questões técnicas, mas a gente chegou a pensar numa empresa de tourtech, de tecnologia para as agências, mas a gente botou isso no parking lot, a gente está deixando um pouquinho mais para frente para aperfeiçoar a plataforma. Mas a gente tem o podcast que a gente lançou no ano passado, o Café com Luxpert já é um sucesso, mas é bem nichado, né? A gente fala para agentes de viagem, para o nosso mercado, e tá bem bacana, a gente tem tido convidados bem, bem legais. A gente tem os eventos, né? A gente tem e aí uns outros projetos da revista. a gente tem uma revista meio que já no forno, mas 2026, né? Ou depois, porque também é uma coisa que gera muito trabalho, Demanda né? tempo. Demanda tempo. A gente tem uma pessoa trabalhando para a gente full time, nos eventos. A gente tem uma pessoa de marketing que ajuda com as redes sociais e com conteúdo. A equipe da Gabi lá da GC, que é incrível, que vai nos eventos com a gente também e participa de tudo. Mas, assim, para esse sistema, para essa engrenagem girar, ela demanda bastante energia nossa. Então, assim, step by step, né? A gente fala isso pra gente mesmo, mas... E todo mês a gente está viajando, então fica difícil. Mas essas viagens também trazem pra gente bastante oportunidade, bastante conexões legais, né? Porque quando a gente vai para algum evento, a gente não fala só sobre... Eles têm intenção de encontrar a Gabriele, dona da Tourmember, mas quando eles entendem que além da Tourmember, eu posso falar com eles como Luxpert e entregar, né? Como se eu estivesse falando por 55 agências, sabe? Muita coisa acontece. Então, a gente tem umas perspectivas bem bacanas. A gente só tem crescido. Parcerias muito legais estão surgindo. E é isso. Quando a gente faz o que a gente gosta, as coisas acontecem. É verdade. Né? É verdade.
E o que você falaria de mensagem para os agentes de viagem? Não deixem de fazer o que vocês gostam. Atender cliente é muito legal, mas a gente tem que obedecer alguns limites, fazer esses limites acontecerem, né? Mas a gente tem que aprender a se valorizar. Hoje o mercado de agências de viagem cresce muito porque todo mundo que gosta de viajar acha que é fácil ter uma agência de viagem, né? Mas é muito mais que isso, né? É uma responsabilidade muito grande. Então, hoje, o mercado é um pouco prostituído com isso, sabe? As pessoas acham que podem criar as viagens e vender. Então, muita gente não valoriza o trabalho do agente. Como existem as agências online, né? Que entregam o que você procura. A gente trabalha muito, a gente aprende muito, a gente investe muito para dar o melhor em cada viagem. Então, não se abaixem. Eu acho que a gente tem que ser mais forte, a gente tem que se valorizar. E a nossa união, né, de agências veio para isso, para valorizar o agente de viagem, quem trabalha de verdade, quem tem responsabilidade sobre o que faz. Acrescenta alguma coisa, Gabi? Olha, o que a gente diz para essas pessoas? Eu acho que é uma profissão que, quando você vê no Instagram, né? Quando os meus followers ficam me vendo no Instagram, meu Deus, você tem a vida que eu pedi a Deus, né? Você vai nessas viagens, nossa, é a minha vida dos sonhos, eu quero ficar viajando que nem você, eu quero estar lá por aqui. Mas ninguém vê o trabalho por trás, né? A gente faz essas viagens a trabalho, e não é que a gente está lá fazendo o que a gente quer na hora que a gente quer, é tudo demarcado, né? Você tem que tomar café da manhã às 7, você vai no almoço ao meio-dia, a umas, 2, você tem até meia-noite, você tem uma programação, né? Então, quer dizer, a dedicação. Para você ser um agente de viagem, eu acho que você tem que ter dedicação. E não achar que é oba-oba. A gente vê muitas hoje essas meninas mais assim, que Até estão digital influencers, né? Até as influencers viraram agora, fácil. Estão sendo, acho que a vida é fácil, só aquilo ali, entendeu? Mas é muito além disso, né? Você está lidando com o cliente, atendendo o cliente, tem que ter um suporte. E a gente vê isso, a gente fala que tem algumas agências que não fazem operação, né? Acho que a nova geração de agentes agora, eles não sabem fazer operação, não é que nem a gente trabalha com sistema, enfim, atende um cliente. Eu falo que eles são tiradores de pedido, que nem um garçom. Ele chega lá para o cliente e fala assim, o que você vai querer? Então, tipo, anota lá todo o pedido e repassa para a cozinha, que a cozinha, no caso, é a parte operacional. Então, já vi muitos casos que a pessoa não sabe nem, né? E já aconteceu bastante comigo de eu passar, mas você leu o que eu escrevi antes de você falar com o seu cliente? Não, então fica só repassando para lá e para cá pedido do cliente, como você, né? Então, assim, não é isso que é ser agente de viagem. E são essas, né, essas pessoas que vêm, assim, achando que é a profissão dos sonhos. E não é. É muita dedicação, é viajar, aprender, fazer networking. Networking é tudo nesse nosso meio, principalmente no luxo, né? Não estamos falando, assim, de uma agência de viagem normal, de repente, para que ela não seja, mas para o nosso ramo, o luxo é fundamental o network. Você conhecer o diretor, que é que nem a gente, conhece os diretores de praticamente todos os hotéis de luxo do mundo, né? Então, é isso, é muita dedicação. E para os clientes? Ai, difícil. Não me coloca nessa situação. Vou dar de falar muitas coisas, né? Mas procurem agências de viagem para marcar suas viagens. Não é isso. Eu acho que, óbvio, eu entendo perfeitamente quando o cliente fala assim, eu não queria te incomodar porque eu gosto de programar a minha viagem. Claro, eu acho que faz parte da viagem o antes, né? A programação, tudo aquilo que envolve o sonho, você vai se alimentando disso tudo, né? A viagem fica mais interessante quando você realmente está esperando por ela. Então, mas o que a gente faz
viabilizar, colocar as coisas nos seus devidos lugares, ajudar essa fluência, esse ser mais legal, e também a gente procura os melhores deals para os clientes. Então, às vezes, o mesmo hotel pode ter preços diferentes em vários lugares, mas o tratamento do hotel vai ser diferente quando você vem através de um agente de viagem que conhece seu perfil, que conhece o diretor-geral do hotel ou o GM do hotel, para dar todas essas dicas antes do cliente chegar. Esses tratamentos, essas mimar, né, o cliente, a gente mima o cliente. Então, eu acho que o cliente, depois que experimenta isso, mesmo aquele que gosta de planejar, e eu acho legal, quando o cara gosta de planejar, a gente pode planejar juntos. Me diz o que você planejou e vamos lá, que eu embarco com você, só que eu vou botar tudo isso numa coisa mais macro para a gente conseguir se organizar. Para fazer todas as suas questões. E é isso, eu acho que a gente está para somar, não é para dividir, não é para cobrar mais. Óbvio que tem um custo, né? Não, porque o hotel que me remunera não vai ter um custo extra para você. Óbvio que no final das contas tem um custo extra e esse é a minha remuneração e não há como negar, entendeu? Mas precisa ser valorizado, né? Se você não quer ter esse custo porque você acha que faz tudo sozinho, nem me procura. Nem me procura. Isso é por aí. Nem me procura. Muito bem. Eu quero falar para os meus clientes. Os meus clientes são muito assim, né? Eles acham... Eu sei que eu faço milagres. Às vezes eles me ligam, tipo assim. Mas eles acham que eu faço muito milagres. Então, para eles, eu queria avisar. Eles me procuram... E o brasileiro é muito assim, né? Faltando 3 dias, porque eles querem estar lá não sei aonde. Tipo, né? Então, se vira nos 30. Então, acho que vamos aprender. Mas, Laila, a Gabriela faz milagre mesmo, tá? Vou contar um milagre que você fez outro dia. Um cliente ligou para ela desesperado, chegando no Canadá, que esqueceu os passaportes da família toda dentro do avião. Dentro do avião. E aí, ele ligou desesperado para ela, já do lado de fora do aeroporto, que tinha anotado... Não, ele já estava em outra cidade. Ele perdeu na conexão em Toronto e estava em Quebec. Ela deu 2 telefonemas. Uma amiga que mora no Canadá. A amiga falou assim, peraí, meu filho trabalha no aeroporto de Toronto. E no mesmo dia, o cliente estava com os passaportes. Em 10 minutos. Milagre. Milagre, tô falando. Eu fico fazendo essas coisas e eles acham realmente que eu faço milagre. Tudo que é impossível, a Santa Gabriela resolve. Se vocês quiserem milagre na hora de viajar, contratem a Gabriela. Não, mas é brincadeiras à parte. Mas brincadeiras à parte é quando você acredita no que você faz e você acredita nas suas capacidades. Óbvio que se a pessoa te pedir uma coisa que é realmente impossível, mas não é que é impossível, o passaporte dele não estava no lixo. Ele estava em algum lugar e ia estar em algum outro lugar no dia seguinte. Se ela não tivesse o conhecimento, ela ia de outra forma chegar lá. Por acaso... Ela é muito bem relacionada, somos muito bem relacionadas. Ela teve um insight, ligou para uma pessoa que podia ter conexões e realmente tinha. Então, foi isso. Eu acho que quando a gente quer, a gente consegue coisas tudo incríveis. Tudo é networking, é verdade. E é tudo networking. E os desafios, para mim, vêm sempre os maiores. Assim, quando eu olho aquilo, eu falei, meu Deus do céu, e agora? Como que eu vou? Aí paro. Uma coisa também que eu aprendi é não me preocupar mais, né? Antigamente eu tinha lá um problema, eu olhava e falava assim, meu Deus, o assento daquele cara caiu. Aí eu já não dormi uma semana antes. Agora eu fico tão assim que eu vou deixar lá para véspera. Eu não vou, por que eu vou ficar me preocupando, entendeu? Então eu parei de me preocupar de ficar sofrendo. Acredito que tudo vai dar certo, tento resolver da melhor maneira, mas não fico mais sem dormir, como era no começo da profissão, né? Muito bem. Maturidade. Maturidade. Maturidade, você vai fazendo escolhas, né? Porque senão já pensou, a gente com tudo isso ainda sem dormir, com problema, aquele probleminha ali e tal. Assim, olha, vamos seguindo aí. Muito bom. Alguma outra mensagem?
Eu queria te agradecer pelo convite, pela participação, super legal o seu podcast. E a gente está aprendendo aqui, porque a gente faz um podcast também muito bacana, mas só de voz. Eu gostei da sua estrutura. A gente já quer, né, Gabi? Roubar um pouquinho aqui da sua estrutura para fazer o nosso também. Cupom Laila10. Estúdio Libra, cupom Laila10. Podem entrar em contato, a gente vai deixar na descrição. Legal. Mas brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte, mas é verdade. Falar para eles, se quiserem saber mais sobre o selo, seguir as nossas viagens por aí, para seguir nosso Instagram, @Luxperts, no plural, que lá eles acompanham todas as nossas aventuras, acompanham nossos eventos, que vai, inclusive o evento do Peru está assim espetacular. A gente vai fazer um jantar de gala dentro da capela do monastério, assim, surreal de lindo. Tá. Com ópera, enfim, é uma coisa Um trabalho que vai louco. estar espetacular. Você não faz ideia Tô vendo. de quanto tempo a gente está programando isso tudo e que vai ficar muito bacana. A gente tem 26 agentes participando dessa aventura com a gente. Não é fácil, né? Num universo de 55, a gente ter essa adesão em todos os eventos no Brasil. A gente teve uma adesão muito boa e é o primeiro internacional que a gente faz, né? Então, assim, envolve mais energia, né? Levar as pessoas para fora. Tem a altitude, né? Que influencia. Que tem uns desafios. A gente teve alguns membros que não vão poder ir por conta da altitude, né? Cusco problema de altitude. Fica a 3.000 metros, então realmente quem tem questões de saúde tem que se precaver antes de viajar, mas a gente fez com muito cuidado. Eu acho que esse evento vai ser épico. A gente já quer fotos, vídeos, tudo. Segue a gente no Instagram. Vou deixar na descrição todas as informações da agência e da Luxperts para todo mundo seguir, entrar, se precisarem de viagem. Já sabe, né? Contratar a Gabi, que a Gabi só tem 15 clientes. É verdade. Contratei a Babi. Ou uma das 55 agências. Ou uma das 55 agências da Lux. Que estão espalhadas em todo o Brasil. Verdade. Entrem lá e acompanhem. E, na prática, nós falamos de agência de viagens, nós falamos de consórcio das agências de viagem. Mas o mais importante que a gente falou aqui, que está dentro do nosso contexto do Audaz, é sobre o processo. O step by step para você construir, seja o que você quiser na sua vida. Seja na sua vida pessoal, seja na sua vida profissional. E networking. Vocês viram como é importante ter um networking. A gente já nasce precisando de um networking com a nossa mãe. Já nasce. É verdade. E a gente vai precisar desse networking para o resto da vida em todos os nossos relacionamentos humanos. Então, já fica a dica. Uma coisa que a gente é boa, né, Babi, é no networking. Foi daí que surgiu tudo. Verdade. Obrigada, meninas. Obrigada. As Gabs. E até o próximo episódio. Muito bom.